Olá, meu amigo e amiga. Muitas vezes aqui no nosso Portal do José, nós usamos algumas expressões que podem ser consideradas verdadeiras ofensas a algumas criaturas. Evidentemente, a gente pode falar as mesmas coisas de uma forma mais polida, de uma forma mais rebuscada. No entanto, é muito importante que nós classifiquemos de uma forma direta algumas pessoas com os comportamentos que elas têm, sobretudo quando elas atingem diretamente a nossa sanidade física, a nossa sanidade mental, tentam boicotar as instituições, dilapidar o erário público, constranger autoridades, enfim, trair a pátria, sobretudo quando estão agindo fora do nosso país, usando dinheiro público. Então, nós temos que ser muitas vezes diretos e contundentes. Vamos ver aqui algumas situações. Em primeiro lugar, essa aqui que está no Fórum, na revista Fórum. Em pânico, Eduardo Bolsonaro não deve mais retornar ao Brasil. Ué, o que eu digo de uma pessoa que está com falta de coragem? Eu digo Dudu Bananinha, que é uma expressão que foi usada pelo senador Mourão para classificar a criatura. Pois bem, como é que eu me refiro a esse tipo de comportamento? Alguém que está fazendo como o pai dele fez, ou seja, ao sentir que a coisa poderia ficar muito complicada para ele, ele sai do nosso país escondido, levando duas aeronaves, que foi uma aeronave precursora na frente, e depois foi a outra carregando as joias que ele levou escondidas para fora do nosso país. E ele ficou refugiado, escondido, mocosado, como se diz no português, claro, nos Estados Unidos até perceber se as coisas iam ficar mais complicadas para ele ou não. Depois de alguns meses, ele retornou ao Brasil. O que está fazendo o filho do ladrão de joias, segundo a Polícia Federal? Como é que eu vou me referir à criatura? Ah, um ex-funcionário público, presidente da nação, que cometeu um peculato, ou acusado de peculato? Não, no português, claro, é ladrão de joias. Isso é uma ofensa? Não, é atestado de um fato. Agora, o atestado de um fato muitas vezes atinge justamente aquela criatura que cometeu aquele fato e que tenta, por comportamentos absolutamente repletos de desfaçatezas, jogar nuvens de fumaças sobre aquilo que está acontecendo. Pois bem, voltando aqui ao fato. Deputado que está nos Estados Unidos é alvo de representação na PGR que pede a apreensão de seu passaporte e pode até mesmo ser alvo de prisão preventiva. Ele está repetindo o comportamento do pai dele. É alguém que, se tudo continuar como as coisas estão caminhando, ele vai ter a decretação da perda, a apreensão do passaporte dele. Agora, se ele estiver em território nacional, com a apreensão do passaporte dele, ele fica impedido de viajar. E se ele tiver a apreensão do passaporte estando fora do nosso país, ele também não vai poder, uma vez entrando no território nacional, sair novamente. Então, o que ele deve estar fazendo? Como o pai dele, está ali esticando o carnaval, deve estar um troço esquisitão, né? Lá nos Estados Unidos, tentando ali já se adaptar com a vida. Ele está postando muitos vídeos, como é que é a vida nos Estados Unidos, enfim. E com esse comportamento ele pretende continuar a sabotar a nossa democracia, atuar contra as nossas instituições lá fora. E vai se somar ao maior crime que já está lá fora, e não sou eu que estou dizendo que é o maior crime, é a Polícia Federal que chama de organização criminosa pessoas que se associam para práticas de crimes. Eu poderia dizer outras expressões aqui, né? Mas a coisa avança ainda por um lado ainda mais complexo. Gente, deixa eu tirar a cara da senhora aqui, falaremos sobre o que está acontecendo lá fora. É muito complicado, ou seria uma distorção, seria inverídico, eu convidar vocês, primeiro para fazer uma pesquisa se houve na história da humanidade uma família com tantas criaturas com um comportamento não corajoso, ou no português, claro, uma família de covardes que dizem uma coisa e depois, diante da primeira dificuldade, dizem que não disseram, que não era bem aquilo, que não foi a intenção, que nunca pensaram, que pensar não é crime, que não chegaram a praticar o crime. Pessoas que induziram tanta gente a práticas de crimes, a prejudicarem suas vidas, a irem para as cadeias, a cometerem homicídios. Pois bem, eles o tempo todo negam que tiveram qualquer tipo de contato com a realidade. Existem algumas distorções que estão sendo provocadas pelos juristas da Terra plana, né, desse universo paralelo, que querem dizer ou querem afirmar que o 8 de janeiro não teve nada a ver com os atos praticados pela figura do inelegível, que eles não conseguem
fazer uma conexão entre uma coisa e outra. Só que é o seguinte, o 8 de janeiro, por incrível que pareça, não está em julgamento. O que está em julgamento são as práticas anteriores ao 8 de janeiro. O 8 de janeiro é apenas aquilo que a gente chama no direito penal o exaurimento do crime. Para exemplificar aqui de uma maneira mais direta, né, pegando a coisa aqui do direito penal para a gente entender bem aqui. Quando há um crime de extorsão mediante sequestro, o crime já fica materializado quando a vítima é subtraída e se pede o resgate. O crime já está completo. Agora, se houver o pagamento do resgate, há aquilo que a gente chama de exaurimento do crime, que não altera absolutamente nada à prática criminosa anterior. Os criminosos não podem dizer assim, não, nós sequestramos, como com a pessoa presa, nós torturamos, mas nós não recebemos o resgate, então não tem crime. É mais ou menos isso que o bolsonarismo tenta jogar para a sociedade. Olha, o 8 de janeiro não tem nada a ver com a gente, que o que nós fizemos foram atos preparatórios, só que os atos preparatórios já são crimes por natureza. Aí, essa senhora aqui está fazendo pesquisa, aliás, vários criminosos que estão foragidos lá nos Estados Unidos estão fazendo enquetes se o Dudu Bananinha deve voltar para o Brasil ou não. Essa senhora é uma delas, né? E essa senhora aqui é um capítulo à parte, né? Isso é um fato. E ele faz um trabalho que a gente sabe que prego que se destaca toma martelada. E agora, então, o martelo do Careca está indo para cima dele. O Careca é o ministro Alexandre de Moraes. Essa senhora ex-juíza, como eu devo classificá-la, gente, à luz dos fatos? Ela foi banida da magistratura por se ausentar ao trabalho, por não cumprir as suas missões institucionais, por trair o poder judiciário. Eu devo chamá-la de uma pessoa que foi afastada por incongruências com a administração pública, ou devo classificar a criatura, no português claro, como sendo uma vagabunda que faltou ao serviço e prejudicou as pessoas que deveriam ser assistidas pela administração pública? Claro que fica muito ofensivo, fica muito forte, né? Mas é uma forma das pessoas tirarem o véu dessas criaturas que ficam posando como baluartes da moral, dos bons costumes, do direito, da justiça, mas que cometeram esses atos. Uma dessas criaturas é essa que está ilustrando o nosso papo de hoje. Está falando de direitos humanos, mas, enfim, eu, como disse a vocês, assim que passar essa semana, eu estou preparando um material para mandar lá para esses parlamentares nos Estados Unidos, com um pequeno dossiê em inglês da figura, daquilo que ele defendeu, quem era essa figura que está no peito dele, e aquela figura que o pai prestou homenagem no impeachment da ex-presidente Dilma, né? A criatura está demonstrando mais uma falta de coragem, ou seja, um ato de covardia, ao dizer que, olha, tudo que ele fez nos Estados Unidos não redundou num chamamento de atenção contra o ministro Alexandre de Moraes, não. Foi geração espontânea. Os deputados nos Estados Unidos acordaram sobre coisas que estariam acontecendo no Brasil. Acompanhe aqui. Esteve nos Estados Unidos em 3 ocasiões, eu, no caso, com o objetivo de articular com deputados republicanos a propositura de um projeto de lei para impedir o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de entrar naquele país. Essa é a acusação que a representação que foi feita junto à PGR está fazendo contra o senhor Dudu Bananinha, de estar sabotando, atuando, traindo a nossa pátria. Aí ele diz o seguinte... Bem, essa proposta é uma proposta antiga do deputado Darrell e ela foi feita depois em coautoria com a deputada Maria Elvira Salazar. Então ele está tirando o corpo fora, está dizendo, olha, não sou eu. No final, gente, dos vídeos dele, tem uma coisa que eu chamo a atenção de vocês, que é as saudações que ele faz. Ele sempre faz uma saudação aos Estados Unidos da América, depois ele lembra que existe o Brasil. Acompanhe aqui. Onde o presidente defende o Hamas, onde o Alexandre de Moraes faz o que quer, e aí eles falam qualquer coisa, e tudo para eles é constitucional, é legal, é só eles falarem. É realmente igual ao rei da França, Luís XIV. Né? O Estado sou eu. A gente está aqui para provar que não. Deus abençoe a América, Deus abençoe o Brasil. Então, eu exagero quando eu digo que é uma figura que se comporta como um traidor da pátria. Enfim, alguém que homenageia muito mais uma nação estrangeira do que a nossa. Bom, e aí ele fez a seguinte publicação, comentando o filme Ainda Estou Aqui. Nossa, essa gente fica muito ressentida, né?
insurgir-se contra uma ditadura inexistente é falso. Ele disse que o filme trata uma ditadura inexistente. Então, por que ele usa essa camisa aqui de um torturador, que foi condenado por tortura no regime? Então, o torturador não existiu, os torturados não existiram, a ditadura não existiu. É gente muito... Como é que eu classifico, gente? Deixo para vocês aí colocarem nos comentários. Podem usar os vocábulos que vocês conseguirem, porque o nosso país é muito grande, muito lindo e muito vasto. Então, tem muitas nomenclaturas que às vezes chegam aqui no nosso portal do José que eu quero colecionar aqui. Mais à frente, ele diz o seguinte: esse silêncio de vocês, cúmplices, não será quebrado, mas o nosso, com toda a firmeza moral, eu quebro, estou disposto a arcar com esse custo. É o foragido, é o fujão, dizendo que vai arcar com algum custo, né? Alexandre de Moraes, iremos punir você. Ué, Dudu Bananinha está dizendo que vai punir o ministro Alexandre de Moraes, mas punir como, né? Com quem? Sobre o quê? Acredite, você irá pagar por toda a maldade que cometeu, custe o que custar. Gente, isso no Código Penal é o crime de ameaça. Ele está jogando uma isca para ver se o ministro Alexandre de Moraes morde, mas só que o ministro Alexandre de Moraes ele tem cérebro. E uma pessoa que tem cérebro, uma pessoa que é muito capacitada, está numa missão reta, ele não vai cair nessa armadilha, porque se o ministro Alexandre de Moraes reagisse a todos os xingamentos que ele já recebeu, de toda essa orcrim por todos os lados, ele promovesse ações, ele se tornaria objetivamente impedido de atuar nas mesmas causas. E é isso que essa gente tentou fazer durante tanto tempo. Por isso que muitas pessoas perguntam por que o ministro Alexandre de Moraes nunca processou A, nunca processou B. Não, porque as coisas estão indo no curso. Assim que o inelegível for para a cadeia, eu garanto a vocês que algumas outras situações vão começar a ter curso aqui no nosso país de uma forma muito contundente. Agora, ele está achando que o ministro é trouxa, o ministro não vai morder essa isca, não. Ele vai continuar xingando, esbravejando, e o ministro só vai agindo dentro dos autos ali, conforme tudo aquilo que foi apresentado. O inelegível está convidando as pessoas agora a buscar informações no chat GPT. Ele está provocando aqui. Que tal fazer a seguinte pergunta ao chat GPT? Se um juiz afirmar publicamente que determinada pessoa é o anticristo, o demônio, esse mesmo juiz poderá julgar essa mesma pessoa no futuro? Bom, aí o chat GPT vai dizer que não. Mas exceto se você informar que você é o demônio, que você é o anticristo. E alguém te chamar de demônio ou anticristo, você sendo uma dessas criaturas, não tem problema nenhum, não tem ofensa nenhuma. É a pura expressão da verdade. Os ressentidos, o bloco da papuda dos ressentidos, eles estão aqui desesperados. Desabafo pessoal. Carnaval acaba com a esperança no Brasil. O senhor Gustavo Gaia, sabe o que acaba com a esperança no Brasil? É o cara dirigir bêbado e matar pessoas. E ficar impune, não prestar apoio às famílias. Isso, senhor Gustavo Gaia, é um negócio que desanima muito as coisas aqui no Brasil, né? O senhor sabe o que eu estou falando. O Cleitinho também. Gente, todo mundo falando mal do carnaval na direita. Agora é o seguinte, são muito hipócritas, né? Nunca curtiram o carnaval. O carnaval movimenta a economia do nosso país, faz muita gente feliz, muita gente resolve uma série de questões internas, muita gente resolve relacionamentos, dissolve relacionamentos, a indústria hoteleira ganha muito dinheiro. Gente, os vendedores ambulantes, as praias, gente, todo mundo movimenta uma economia no nosso país que é um negócio extraordinário. Mas os ressentidos não veem isso. Se você não gosta de carnaval, enfim, tudo bem, é uma coisa. Agora, você odiar quem está fazendo parte do carnaval é gente muito frustrada, é gente que precisa repensar os seus comportamentos. O Cleitinho aqui está dizendo, mostra esse vídeo da Anitta que está gritando sem anistia. Está nervoso que a Anitta participou de um bloco na Bahia e puxou lá o sem anistia e a multidão inteira gritando, pulando lá, sem anistia. E esse conjunto aqui, o Baiana System, que é da Bahia, um abraço ao povo querido da Bahia. Gente, nosso país é muito lindo. A gente tem que conhecer mais o nosso país. Que povo maravilhoso, o povo da Bahia. Mas aqui os baianos estavam em Recife, no carnaval em Recife. E essa banda está me chamando a atenção, eu não conhecia, passei a conhecer há pouco tempo. E eles são muito politizados. Ele começa aqui a canção citando o Eduardo Galeano, o livro Veias Abertas da América Latina. E depois a sequência foi isso aqui que está deixando os bolsonaristas enlouquecidos. Vamos lá. Nas veias abertas da América Latina tem fogo cruzado queimando nas esquinas. Um golpe de Estado ao som da carabina. Se a justiça é cega, a gente pega quem fugiu sem
sim! Então, o povo vai captando algumas ideias, né? Isso vai deixando essa gente muito infeliz, né? Bom, eu ia falar aqui dessa criatura aqui, mas a gente vai deixar para outro momento aqui, porque o delírio na Terra plana tá demais, né? Gente, eu fico por aqui. Se você não está inscrito ainda no nosso portal, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos. Nunca esqueça de dar seu joinha, seu comentário. Mais tarde a gente volta, tá legal? Tchau!